gente vai fazer a leitura bíblica agora, né? Com essa fé que é a palavra de Deus. Vamos fazer a leitura 1 João, capítulo 4, versículo 17 a 21. Eu vou pedir para o João, que está aqui do meu lado, o Joãozinho, fazer a leitura em português e em japonês vai ser o Senhor Takahama, ok? Pode pôr. Isso. Ok, o João vai ler. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Tá ouvindo agora? Sim. Desculpe. Então, começar de novo. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao culto Conexão de Quê de Piedade. Hoje, dia 29 de outubro de 2023, né? Hoje nós gostaríamos de continuar o nosso estudo do livro da carta de 1 João, né? João é o apóstolo mais novo, né? Que teve experiência de viver com Jesus, né? E, portanto, ele é o que viveu até mais tarde, né? Então, calcula-se que até depois de 70 depois de Cristo, né? Alguns fazem até 90 depois de Cristo, né? Que a carta de o Evangelho de João, a primeira, segunda e terceira carta de João, Apocalipse foram escritos, né? Então, é um apóstolo que pôde influenciar um tempo além, né, do que os outros discípulos, né? E o João, ele é bem diferente de Paulo, né? A gente acabou de vir de Romanos, né? O João, ele era também chamado, né, filho do trovão, os filhos do trovão, né, que era o pai dele, que eles eram pescadores, né? E assim como Tiago, né, o livro de Tiago, se você ler, ele difere muito, né, do livro de Romanos, que foi escrito por Paulo, né? Diferente de João, né, o Paulo era uma pessoa mais estudada, mais culta, sabia mais a língua grega, né? Estudou bem mais a lei, né? Então ele tinha um outro estilo de escrever, ele escrevia diferente, né? E também a função que o Paulo exerceu, né, foi diferente. Ele pregou mais para os gentios, né, enquanto Pedro e os demais apóstolos tinham o público-alvo judeus mesmo, né? E também o combate deles, né, foi diferente, né? O Paulo, ele combatia um grupo, né, que tinha espalhava um falso ensinamento, né, chamado em português fugiu, né, mas era um pessoal que falava que eles tendiam mais para a lei. Então eles falavam assim que primeiro para você ser um cristão você precisava ser um judeu, né? Então era o termo em português seria ajudaizadores, né, alguma coisa assim. Em inglês é Judaizers, né? Mas em português não estou lembrando o termo. Judaizantes. Isso, judaizantes, desculpa. Mas o que eles falavam? Não, você primeiro tem que seguir a lei, né? Para depois você aceitar Cristo, né? Então, você precisava cumprir todos os pré-requisitos da lei, né? Do judaísmo, para aí você ser um cristão, né? Então, é esse grupo que o Paulo combatia, né? Já o João e o Tiago, né, eles enfrentaram uma outra batalha, né? Uma batalha contra o pessoal chamado gnósticos, né? Ou agnósticos, né?
E diferentemente dos judaizantes, né, que pendia tudo para a lei, os gnósticos era tudo ao contrário. Eles falavam assim que a lei não serve para nada, que é tudo a experiência do Espírito, não existe pecado, né? Jesus não veio, né, como homem. Então, eles ensinavam um monte de coisa errada, mas totalmente ao contrário, ao contrário dos judaizantes, né? E daí, um dos pontos assim que eles batiam muito é que não importava se você pecava, não importava se você tinha uma vida desregrada, né? Uma vida que não agradasse a Deus, né? Tanto fazia, né? O importante é que você tivesse a experiência do Espírito, né? Apesar de ser escrito tanto tempo atrás, num povo diferente, num contexto diferente, com grupos diferentes, né? Hoje em dia, os grupos que a gente vê das igrejas também não diferem muito, né, desse tipo de pensamento, né? A gente tem uma parte da igreja cristã que pende muito só palavra, né? Palavra, palavra, palavra e zero espírito, né? E outro grupo que pende muito forte, né? Só para o espírito, espírito, espírito e sem palavra, né? Então parece que não mudou muita coisa de lá para cá, só mudou os nomes, né? Mas então, voltando ao João, para que o João escreveu a carta de 1 João? Então, justamente para realmente combater o ensino errado, né, dos agnósticos, né? Que eles falavam que você não precisava levar uma vida santa, né? Você não precisava ser santo, né? Não precisava ter uma vida santificada, né? Você podia fazer tudo de errado. Mas basicamente é isso que eles estavam combatendo, né? Então, a carta de João, né, é uma carta, né, justamente para combater esse tipo de ensino. E como que o João faz isso, né? Diferentemente do Paulo, que ele usa várias técnicas, linguagem, de lógica, de argumentação, reforço de argumento, conclusão, né? O, o João, assim como o Tiago, eles são mais práticos, né? Talvez por ser trabalhadores, né? Eles são práticos, né? Então, o livro de João, se você pegar ele é um checklist, né? Ou uma lista, né, de você verificar. Se você realmente é verdadeiro, você vai amar. Se você é verdadeiro, né, você vai obedecer. Se você é verdadeiro, você tem amor. Se você é verdadeiro, né, você vai fugir das coisas do mundo. Se você é verdadeiro, você não vai pecar. Então, é tudo tipo um checklist, assim. Então, o livro de João é muito prático, né? É da praticidade, né, dele, né? E esse trecho que a gente vai estudar hoje, né, deixa eu compartilhar aqui com vocês, é um trecho que ele também é bem assim é, prático, né? Então ele fala assim, né? Basicamente ele está falando assim, né? Nisto é perfeita a caridade para convosco, né? Então a caridade, né, é o amor, né? O amor de Deus, né? E ele está falando assim, ó, para você ter certeza que sua caridade está legal, que está ok, né? Tem algumas coisas, né, que você precisa ver, né? Então, acho que o Alex sabe bem isso, né? Lá na Honda deve ter, né, a lista de checagem lá do carro para entregar para o cliente, né? Então, se não tiver cumprido todos os itens, não está perfeito, tem que voltar para o oficina, né? Deve ter alguma coisa assim na Honda, né? Então, aqui o João está fazendo isso. Ele está falando, ó, vamos ver se o amor está perfeito, né? Então, o que é preciso a gente ter, né, para que nossa caridade seja perfeita, né? Então, o primeiro item é confiança, para que no dia do juízo tenhamos confiança, né? Confiança é a certeza, né, do futuro,
né, a gente tem a certeza, né, e segurança, né, sobre algum acontecimento. Então, ele sabe que um dia vai chegar esse dia, que o dia a gente vai ser julgado, né, e que para a gente ter confiança, a gente tem que ter a certeza de que nós não vamos ser condenados, porque o juízo, ou a gente vai ser absolvido, ou a gente vai ser condenado. Não existe, né? E a gente tem que ter confiança que a gente vai ser absolvido, né? E aí, como será que eu posso ter essa confiança? Então, primeira checagem de hoje, né? Se eu tiver na frente do grande juiz que vai ser Jesus, eu vou estar tremendo de medo, porque eu não sei o que vai acontecer, ou eu vou estar confiante, eu não vou ter medo nenhum de enfrentar o juízo, né? Então, primeiro ponto de reflexão, né? Isso que é bom a gente fazer, né? Será que eu tenho alguma coisa, né, que Jesus pode me condenar? Será que eu tenho alguma coisa que eu sei que está errado, mas eu continuo fazendo, né? Então, isso que o João está falando, né? Então, aqui, isso aqui pega bem de cheio, né, contra os agnósticos, né? Porque eles falavam, pode fazer qualquer coisa, né? Não tem problema, né? O que foi feito aqui na Terra não vai ser contado, o que vale o Espírito. Então, é isso que eles falavam. Mas não é bem assim, né? Porque a gente está aqui, né, para a gente realmente glorificar a Deus, que significa as pessoas precisam ver Deus através de nós, né? E se a gente está fazendo alguma coisa de errado, como que as pessoas podem ver Deus através de nós, né? Então, quando eu chegar lá, será que eu vou ter a confiança de que eu não vou ser condenado? Então, a gente pensa, e se a gente tiver feito a coisa errada? O que ainda vai me dar confiança, né? Né? Porque qual ele é, somos nós também desse mundo, né? Então, todas as pessoas desse mundo vão ser julgadas, né? E aí ele fala, né, que a gente tem confiança e não há temor. Eu não tenho medo, né? Eu não tenho medo do dia de julgamento, né? Porque não existe temor. Porque quando a gente conhece o amor, a perfeita caridade, quando a gente conhece o amor que ele tem por nós, né? Nós não temos o medo da pena, né? Porque fala que o temor consigo, né? Tem consigo a pena. Deixa eu trocar a versão aqui, desculpa. Ele fala, o medo supõe castigo, né? Então, se eu tenho medo, é porque eu sei que eu vou ser castigado. Eu não tenho o temor. Então, o amor perfeito é isso, né? Ele não teme porque ele sabe que Jesus pagou pelos meus pecados. E se Deus é justo, como a gente tem certeza que ele é justo, ele não pode castigar duas vezes pelo mesmo pecado. Se nós temos Jesus, nosso pecado, nosso erro já foi castigado em Jesus. Agora, se eu não tenho Jesus, esse castigo vai ser nosso. Mas quando eu estou debaixo de Jesus, Jesus recebeu o castigo. Então, justamente, ele não pode me castigar. Então, pela lógica, a gente pode ter essa confiança de que nós não vamos ser castigados, né? Só um momentinho. Né? Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, aperfeiçoamento, né, indica que nós precisamos trabalhar, né, isso dentro dos nossos corações. Nós precisamos conhecer mais e mais a Cristo, conhecer mais e mais do amor dele, e mais a nossa confiança aumenta e nosso medo é lançado fora. Então, assim que realmente é o checklist do João, né? E ele conclui, né? Nós amamos, né? Então, nós realmente temos o amor porque ele nos amou primeiro.
né? Ou seja, nós não fizemos nada. Nós fomos apenas alvos do amor dele. Portanto, a gente sabe, né, que não depende de nós, né? O que realmente nos dá segurança também é quando nós conhecemos o que é a justificação. Que nós somos justificados, ou seja, feitos justos, porque Jesus tomou o pecado para ele. E assim nós fomos justificados. E isso mostra o amor de Deus, como Deus pode nos amar tanto, né? Então, esse daqui, né, então, é o primeiro checklist que a gente tem que fazer, né, desse aperfeiçoamento. Ponto. Agora, o segundo ponto do checklist de hoje, né? Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar meu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão que vê, não pode amar Deus que não vê. Então, o segundo checklist, né, é realmente é, um checklist bem importante, né, que fala da gente amar, né, ao nosso irmão, né. Na igreja, né, assim, tem vários, né, problemas, né. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, né. A pastora Tomoko, né, uma vez ela deu uma mensagem e falou assim, que todo cristão devia ter uma placa igual tem nos locais que estão fazendo reforma, né? Fala assim, desculpe o transtorno, estamos em reforma, né? Isso que todo cristão devia ter, né? Então, a igreja é esse local de reforma, né? A igreja é um local onde as pessoas estão sendo santificadas, né? Que as pessoas estão sendo trabalhadas, né? Anos e anos, né, de pecado, né? Anos e anos de defeito, anos e anos de agir de uma forma, né, está sendo moldado e trabalhado à semelhança de Cristo. E por isso a igreja é um lugar onde vai ter problemas, né? Porque numa reforma sempre tem poeira, sempre tem sujeira, sempre tem bagunça, sempre tem coisa que não funciona, sempre tem acidente, sempre tem coisas assim não agradáveis, né? E essa é a igreja, né? É uma igreja onde tem um monte de gente defeituosa lá que é assim porque ele vai fazer parte desse checklist segundo aqui, desse segundo ponto, ser um teste real, né? Ser algo verdadeiro, ser algo que realmente Deus está falando assim, vamos ver mesmo, né? Se você entendeu a lição. Você tem que amar aquele irmão, né? Aquele irmão chato, aquele irmão que fala mal de você, aquele irmão que é egoísta, aquele irmão que faz tudo de errado, né? Aquele irmão que realmente você fala assim, isso daí não deveria se chamar de irmão, né? Esse, esse, Deus colocou lá para você amar, né? Tem, tem uma pregação que eu ouvi uma vez assim, né, sobre essa parte de santificação, que fala assim, né? Diz que um pastor chegou para outro pastor e falou assim, olha, mandar uma mulher frequenta a minha igreja lá, que eu tenho certeza que Satanás que mandou ela lá, porque Satanás não quer ela no inferno. Então mandou ela para a igreja para ir para o céu, né? Porque ela não quer ela no inferno junto com ele eternamente de tão ruim que é, né? E infelizmente parece que tem muita gente assim que Deus permite que testa a gente de verdade dentro da igreja, né? Testa a nossa paciência, né? Testa a nossa tolerância, testa a nossa capacidade de amar, né? Capacidade de realmente amar essa pessoa, né?
A gente tem visto muitos problemas sobre partidarismo político, né? O Brasil passou por esse processo de polarização, né? Então, dentro da igreja, eu vi com os meus olhos os irmãos, né, brigando por causa de partidarismo, né? Então, ou uma coisa que é praticamente quase igual ter um cristão corintiano e um palmeirense, né? Aí um outro, né? Às vezes né, eu brincava com o Fernando que ele torcia para São Paulo, né? Então, parece que essa é uma coisa assim, só que levado mais a sério, né? Então, o corintiano tem que amar o palmeirense, né? Não tem jeito. Por quê? Não é porque se sente bem, não é porque concorda, não é porque é uma parte de sentimento, mas é o quê? É um mandamento. Então, o amor, né, de Deus, né, o amor, caridade, o amor perfeito, o amor ágape, não tem a ver com sentimento, mas o amor verdadeiro tem a ver com mandamento, ou seja, tem a ver com vontade. Esse amor é um amor que trabalha na vontade. E a vontade não é porque eu quero, é porque Deus quer. E eu quero seguir a vontade de Deus. E assim, realmente a gente tem que trabalhar a nossa vontade, né, para realmente amar aquele irmão que realmente tem alguma coisa que não bate comigo, né? Então, essa é a igreja, né? Esse é o andar da igreja, né? E então, né, quando a gente for pego nesse teste, né, é para a gente realmente checar, né, 1 João 4:20. Realmente, se o meu amor é perfeito, não é porque eu vou ser condenado por isso, mas eu preciso ter o amor perfeito. Eu busco o amor perfeito. E esses são os testes, né? Então, queridos irmãos, né, vamos realmente testar, né, pessoalmente o nosso amor, que precisa ter uma confiança grande no para o dia de julgamento. Não pode ter medo, né? E também que ama ao próximo, ama o irmão, mesmo ele realmente indo contra a nossa razão e nosso sentimento, né? Mas realmente que a gente possa ter o nosso amor, o amor perfeito regendo a minha vontade e não realmente a minha vontade ser contrária à vontade de Deus, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês essa noite. Então, eu queria terminar com uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse livro de João, que é realmente tão prático para as nossas vidas. E, Pai, obrigado que o Senhor morreu na cruz e tomou sobre si os nossos pecados. O Senhor recebeu a culpa por nós e, por isso, quando nós cremos no Senhor, quando nós realmente acreditamos no Senhor, nos arrependemos e temos o Senhor como nosso Salvador, não há medo no julgamento, porque o Senhor já pagou por nós. Ajuda também, Pai, a trabalhar a nossa vontade de realmente amar ao próximo, independente dos meus sentimentos ou da minha lógica, mas que eu possa amar ao próximo. Senhor nosso Deus, abençoa e santifica e aperfeiçoa o amor de cada um que está ouvindo essa mensagem. Agradeço e oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai Celeste, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, todos os dias dessa semana e para todo sempre. Amém.
Amém. Amém. Muito obrigado a todos que participaram. Que Deus abençoe vocês. Uma boa semana, né? Boa Obrigado. noite. Boa noite, Pastor Flávio. Obrigado Boa pela mensagem. noite. Boa Boa noite. noite, senhor Takahama, Boa senhor noite. Tamai. Oyasumi nasai, Acho que eu falei com minasamai. todos. Suminasai. Dona Yuki, boa noite. Oi. Irmão Tadashi, obrigado, hein? Boa noite. Boa noite para todos vocês. Obrigada.